anterior dentro da faculdade sobre esse assunto. Diga lá, Elisa, para quem entrou depois, Elisa Biesek é a autora desse artigo, dessa revisão bibliográfica. Certo. Fale. Ok. Bem-vinda, Elisa. Obrigada, bom dia, Prazer tudo bem? conhecê-la. Um prazer. Então, eu só tinha ouvido falar sobre o conceito de homeopatia, mas nunca tinha lido a respeito, nem feito artigo ou lido artigos, nada. Só tinha ouvido falar sobre medicina alternativa e homeopatia. Eu não sabia nem que era uma especialidade médica, na verdade. Eu descobri fazendo esse artigo que a doutora Silvia pediu. Muito bem. Essa especialidade médica, você mesmo postou, já existe há exato 200 anos. Aliás, perdão, a especialidade não, o conhecimento. Foi por esse conhecimento. o conhecimento. Esse cara, que eu não sei pronunciar direito, eu acho que é Hahnemann, Samuel Hahnemann, que se baseou, vou lembrar só isso aqui que você escreveu, Elisa, se baseou naquele conceito do próprio Hipócrates, que foi o pai da medicina, que ele acha que aquilo que provoca a doença, onde ela existe, pode também curar a doença existente. De certa forma, é esse o conceito, mais ou menos, de uma vacina também. Não é, não? Não foi isso que você... Se tem a doença, toma o remédio da doença, né? Diga lá, Elisa, o que você entendeu mais sobre isso aí? Então, ele é uma especialidade médica aqui no Brasil há 40 anos, como a senhora mesmo pontuou, desde 1980, né? 88. Isso, 80? 1980 que eu 80, que eu li. tá certo, tá certo. Apesar de que a prática já existe há mais de 200 anos. Aí eu vi diversos artigos falando que em países desenvolvidos isso já está muito mais aprofundado, as pessoas já respeitam muito mais do que aqui no Brasil, que começou, digamos, há pouco tempo, né? Esses 40 anos. E é muito importante a homeopatia que pega ingredientes de baixo custo, como eu pontuei no artigo, ingredientes naturais, né, para poder fazer remédios e atender a população em geral. Seria ótimo se pudesse ser usada essa homeopatia mais em hospitais públicos, porque tem um baixo custo, mas ainda estamos avançando um pouco, né? Temos uma evolução pequena em relação a isso, apesar dos anos. Eu quero lhe dar o meu depoimento, que eu tinha asma, fui tratado com homeopatia a vida inteira, e muito exercício, muita natação, e fiquei livre dela. Aqui nos Estados Unidos, onde eu moro, meu filho, que tem asma, não foi tratado com homeopatia, ele ainda usa o albuterol de vez em quando para ajudar com a asma dele. Ele não ficou livre dela. Então, eu, sem nenhuma ciência por trás disso, porque não posso fazer uma análise científica disso, é só um fato. Tem um filho que herdou a asma de mim, mas não ficou curado, e eu fiquei. É verdade. É porque se usava antigamente, a asma é muito comum na infância, é muito comum. E antigamente, instintivamente, porque não existia corticoide, não existia esses medicamentos potentes, eles se usava o conhecimento, isso que a Elisa falou, o conhecimento natural, o conhecimento da tentativa-erro, que se fazia com as ervas medicinais e etc. E aí venceu-se. Quer dizer, eu conheço só na família você, o Fábio. O Fábio era grande o ataque de asma que ele tinha. Inclusive, eu conto uma piada, aproveito, porque eu dizia que, entre outras coisas, o aleitamento materno, ou seja, no peito, prevenia a asma, prevenia. E era verdade?
E foi exatamente quando entrou a porcaria do leite ninho no comércio. Quando entrou o leite ninho, começou a ser induzida a suplementação alimentar precoce. Ou seja, eles sabiam que se o menino se acostumasse a chupar no bico da mamadeira, ele erraria e queria chupar no peito, no bico do peito, do mesmo jeito. E aí se engasgaria. E a criança não é burra. A criança passa a entender que aquilo não serve. E fica mamando igual o do bico da mamadeira, não sai mais nenhuma gota. Aí fica depois dizendo que largou o peito, porque não gostou mais, não queria mais. O menino não abandonou o peito. Resultado, voltando para o Fábio soube dessa história que eu falei, aí ele vivia atacando a Helena, pobre da Helena, brigava comigo, a Helena, e dizia assim: Silvia, tu foi inventar esse negócio? O Fábio, toda vez que tem uma crise de asma, é assim: foi você que não me deu de mamar, foi você. Eu ria, mas é verdade, foi verdade. Pois é. Mas o tratamento, voltando ao tratamento, Fábio Fausto, que idade você tinha? Você tem lembrança? Eu era pequeno. Assim, fazia isso também de tudo um pouco. Eu lembro que adorava as pílulas de homeopatia. Tinha um açúcarzinho gostosinho. Às vezes eu pegava o vidro todo e jogava na boca, a mamãe corria louca, que eu pegava o vidro escondido e não era para ser daquele jeito. E também me levava, quando tinha umas crises maiores, para o hospital e botava todo mundo naquela máscara, que era todo mundo num circuito de ar comprimido, cheirando aquele meu negócio. Eu tirava o meu fora, aí secava tudo, aí parava tudo, ligava tudo de novo. Eu era pequeno, devia ter uns 6 anos de idade, 7 anos de idade no máximo. Porém, como eu lhe disse, a homeopatia na minha família e do lado do papai também, não na família Bonfim, mas também do lado do papai, era comum. Na casa dos bisavós, dos dois lados. A vovó Dagmar. A vovó Dagmar tinha muita homeopatia. Eu conversava muito com ela. E se você não se lembra, eu vou dizer agora, aos 15 anos eu era o pajem dela. Então ela contava as formas de tratamento. Ela já viúva, eu levava para as festas, para reuniões, acompanhava e tudo. E minha mãe fazia questão, quer dizer, lá ia eu de sentinela ajudá-la com o maior carinho. Mas assim, a homeopatia fazia parte. Ela também ministrava a homeopatia. Eles sabiam os remédios para certos tipos de doenças ou, vamos dizer assim, maladies, né? Como dizia aqui no inglês, malefícios. E era largamente utilizado. Isso foi deixando de ser usado ao longo do tempo. Pois a Elisa também pesquisou, Elisa, eu anotei aqui que você pesquisou uma coisa muito interessante sobre o efeito colateral. Vocês sabem o que é efeito colateral, né? Todo medicamento, alopático ou não, tem você trata para determinada coisa e ele pode afetar outra coisa. E esse efeito colateral nem sempre é efeito adverso. Ou seja, é um mau efeito. Ele é um segundo efeito, certo? E o povo confunde muito, não sabe identificar. Mãe, então, não é melhor ela falar não da pesquisa dela? Pois é. Deixa ela falar um pouquinho. Eu quero que ela fale desse agravamento, desse efeito de agravamento que dá a homeopatia e imediatamente vem a cura. Diga aí, Elisa, se é verdade isso que eu estou dizendo. Deixa ela falar na pesquisa dela, que aí depois a gente fala. Vai lá. Em relação ao efeito colateral, o que eu vi, eu fiz um paralelo, não escrevi esse paralelo, mas eu percebi o seguinte: os remédios, eles aumentavam
os sintomas da doença que a pessoa tinha e antes de realmente fazer um tratamento e atingir uma cura e uma melhora dos sintomas. Aí eu fiz uma comparação meio pessoal com os remédios psiquiátricos, que eles primeiro aumentam os sintomas e depois vem o tratamento e a cura, tipo um inibidor de recaptação de serotonina, ele agrava mais no início e depois faz uma melhora. E isso às vezes era confundido com o remédio não estar servindo, o remédio está piorando os sintomas, em vez de estar melhorando, na verdade. É verdade. Esse efeito é exatamente aquele efeito que o próprio Hipócrates já mencionava, que a doença, para que o remédio, nada mais, nada menos, ele faz, o remédio, principalmente o homeopático, ele agrava alguns sintomas para que a célula aprenda a se defender, para que o organismo aprenda a Reaja, se defender. Né? Reage. Caseiras. Tem receitas caseiras, vocês trazem experiência, a mãe de vocês vai trazer, a avó de vocês vai trazer. Tem umas experiências caseiras que são sensacionais, mas tem outros que a gente tem que ter cuidado. Aí ele me deu um exemplo que eu nunca esqueci, que foi o seguinte. Lá em Fortaleza, na época, as crianças, os bebês, começavam a ter aquela secreção, né? Aí tinha que tirar aquela secreção e tudo. Aí tinha um remédio caseiro que eu cheguei a pegar, foi quando eu falei para ele, olha, me deram um remédio caseiro aqui, diz que ajuda a sair secreção. Aí ele pegou a forma do remédio caseiro, não, Tarcísio, esse aqui eu conheço. Esse remédio caseiro, o que é que acontece? A criança começa a tomar, realmente sai toda a secreção, mas não é que sai muita secreção, porque saiu a que tinha, não. É porque ele produz secreção. Ele dá origem à secreção, aumenta a secreção da criança, do bebê, aí a gente fica pensando que a secreção está saindo, entendeu? Está saindo. Está saindo. Pois é, está saindo porque o remédio está produzindo. Aí então ele dizia, sempre que vocês tiverem receitas caseiras, vocês me tragam aqui, porque tem excelentes receitas caseiras. Mas tem outras que ele chamou de, são muito folclóricas. Tá? Então, esse é um caso de um folclórico que ele me contou, que era, eu não lembro o nome, é espirradeira, escorradeira, um negócio assim. Espirradeira Eu fiz. Eu sei, aquela planta, que a flor é rosa. Mas essa receita tinha um nome, o pessoal chamava lá em Fortaleza na época, mas tem umas coisas que já a memória já perde, né? Eu não me lembro do nome direito. Mas o fato é esse, é que peguei a dica da Glaucia aí, a experiência da receita caseira, para dizer, tem ótimas receitas caseiras, mas a gente tem que ter cuidado também. Eu tenho uma pergunta para a doutora Annelise. Se ela folha da goiabeira para problema de intestino, eu usei muito isso. O chazinho do miolo da folha da goiabeira, lá em Teresina, usei demais. Eucalipto, para dormir, uma bacia com água quente, eucalipto aí embaixo, próximo à rede, para poder subir, fechava as portas e desentupia tudo enquanto estava gripado. Eu fiz muita coisa. Esse tipo de coisa aí, caseira, eu fiz mesmo. Eu tenho uma pergunta para a doutora Annelise. Fale. Doutora Annelise, me diga uma coisa. Você chegou a pesquisar que tipos de substâncias são usadas na homeopatia? Não, eu só sei o pessoal, né, de plantas, ervas e só, mas não pesquisei a fundo isso, não. Você poderia falar um pouco mais da sua pesquisa, que aí em cima disso a gente faz algumas perguntas. É importante que ela fale, né? Para a gente aproveitar hoje a presença dela, né? Você pode falar, Lisa? Foi só uma breve revisão falando de quando começou a especialidade aqui no Brasil, de quando começou a prática médica, que foi antes da especialidade, há mais de 200 anos, falando que existe um pouco de preconceito em relação a ser mais natural, dizendo que tem hospitais em São Paulo que já atuam usando a homeopatia no serviço público,
mas que a gente ainda é muito atrás dos países mais desenvolvidos, que utilizam mais a homeopatia. E mais em relação a isso mesmo, foi bem breve. Mas eu gostei daquela parte aí que você disse que a nível mundial é muito mais usado do que aqui no Brasil. Não foi isso que você viu também? Sim, com certeza. Países mais desenvolvidos utilizam bem mais a fundo essa especialidade, esses remédios. Aqui a gente ainda é muito precoce nisso. né? Engatinhando. Doutora Elisa, eu E vou nós chamar temos Elisa, tanta por coisa favor. aqui, não é? Doutora fica muito formal, deixa por Fausto. Elisa, me diz uma coisa. E qual é o país que tem algum país assim que se destaca dos outros nessa aplicação? Por exemplo, a China, Japão, Índia, algum desses países que a gente conhece menos se destaca nisso, não? Cientificamente, eu não sei qual é o país que se destaca, porque eu fui mais pesquisando pelo Brasil. Só vi que Sim. nos países de fora eles utilizam mais do que aqui. Entendi. É muito bom a pergunta, Lúcio, porque aí ela também vai despertar a curiosidade dela de ir atrás de saber dessa história também. E o importante, Silvia, aqui, porque o nosso Brasil é tropical, né? Então tem muitas plantas bem diferentes da Europa, né? Muitas mesmo. Né? Pois é, mas eu queria que a Elisa também fizesse um link, certo? Porque eu pedi que ela... A história da homeopatia, a ideia surgiu antes porque eu queria homenagear vovô Zezinho, que isso é uma coisa à parte, é uma coisa fabulosa. Aqueles 18 filhos devem a vida a ele, porque a mortalidade na época era... Olha, até outro dia, a mortalidade era 30 por 1000. Ou seja, esse Covid perde de 1000 a 0, né? De 10 a 0, não. Na frente dessa mortalidade infantil que existia naquela época que o vovô criou os 18 filhos, ou seja, ele conseguiu superar todas as doenças infantis com a homeopatia dele. Tanto é que ele passou a ser tratado com muito respeito por toda a região e passou Agora, ele lia muito, ele não fazia o empirismo. Né? O empirismo dele era muito baseado em literatura. Ele lia demais, o vovô lia demais. Mas o que eu queria voltar para a Elisa é porque existe uma ligação muito forte das duas coisas que ela estudou. Anteriormente, ela publicou uma revisão bibliográfica sobre a medicina caseira mesmo, a medicina das rezadeiras, a medicina das parteiras. Vocês sabem que até a minha geração, se nascia com parteira e em casa. A minha geração, até a minha geração. Daí em diante foi que passou a se nascer em hospital. Mas no duro, as parteiras e rezadeiras tinham essa experiência e ela pesquisou. Qual foi a relação que você achou entre uma coisa e outra, Elisa? Tem alguma relação? A maior relação que eu percebi foi utilizar ingredientes naturais. Só que eu vi uma diferença de que a homeopatia ela tem um embasamento mais científico do que essa medicina alternativa utilizada pelas parteiras, que não tem um conhecimento científico, tem um conhecimento de experiências pessoais e passadas de mães, avós, bisavós, passados de boca em boca por essas gerações, né? Mas o artigo passado que falava sobre partos naturais, ele teve um aproveitamento, para mim, melhor do que esse da homeopatia, porque via coisas que não tem no científico, que é o que eu vejo na faculdade, certo? Na faculdade não se fala muito sobre os partos feitos nos interiores e como diferenciar se é um parto de risco, se não é, como evitar desnutrição e
mortes por essa desnutrição mesmo que eu estava falando. Enfim. Muito bem, tá certo. Então, esse link que houve é muito importante que você agora pode ir para frente a sua cabeça, porque na sua vida pessoal, profissional, você vai precisar desses conhecimentos, não é? Você vai precisar. E nós também, nós pais e mães aqui, que utilizamos também medicina caseira. Tá? O Tarcísio estava falando, eu fiquei aqui embatucada com uma coisa que você disse. O médico era o Sullivan, não entendi bem? Tarcísio, cadê ele? Tarcísio? Saiu? Não. Estou aqui. Era o Sullivan, sim. Quer dizer, foi o Sullivan que receitou. Sullivan Mota. O Sullivan é muito meu amigo. Infelizmente, a Elisa não teve a chance de tê-lo como professor, mas se ela for estagiar lá no aquele serviço, como é o nome, vale, Nossa Senhora? Ele está hoje lá no IPRED. Pronto. Ele é quem toca o IPRED ainda hoje, embora ele tenha muitos professores ajudando. Mas se você tiver chance também de fazer algum estágio, Elisa, lá no IPRED, você vai conhecer essa grande figura que o Tarcísio mencionou, o Sullivan. Ele falou a verdade, mas se você prestar atenção ao que você disse, você veja que o que houve com esse tal da espirradeira pode realmente ser venenoso em algum momento pela quantidade, mas o que estava sendo usado pela medicina popular era aquele agravo do sintoma. Ou seja, o medicamento provocando mais secreção. Isso, geralmente, é o fundamento da homeopatia, que é esse agravamento inicial do sintoma. Agora, lógico que não pode ser a ponto... Eu sei que a história da espirradeira eu conheço. A história, ela em quantidade maior, ela é conhecida, inclusive, como venenosa. E foi esse o cuidado do Sullivan. Mas, de certa forma, tem um fundamento naquele processo de agravar inicialmente o sintoma para depois curar. Entende? Ele agrava. Agora, eu não estou defendendo a espirradeira em si, porque ninguém sabe o diabo da dosagem. Eu também tudo tem que ser realmente muito cronometrado e medido a quantidade. Isso me leva, Glaucia, a uma pergunta que você pode ajudar a responder e a doutora podia nos informar também. Eu sempre ouvi que tem um tal de um chá da cabacinha para ajudar com pedra de rins, tem chá de boldo para ajudar na digestão, chá de capim-santo para a pessoa se acalmar, que está nervosa. E qual é a relação dessas plantas medicinais com a homeopatia? Acho que é uma coisas naturais feitas. Meu ex-marido tinha muito esse problema aqui, ele fazia esse chá de cabacinho, a gente botava uma panela, ele botava dentro, e botava uma toalha aqui, ficava aspirando, melhorava sensivelmente, eu ficava um tempão sem sentir nada. É muito bom essas coisas naturais, gente, muito bom. Só doutora tem que ter cuidado para não fazer incesso, né? Como foi essa história aí dessa planta, né? Aí daqui do Tarcisinho. Tem que ter muito cuidado, de fato, né? Não pode ser demais, porque dilata os vasos aqui do nariz e sai sangue, se botar muito forte. É isso que eu sei que já aconteceu. Eu quero ficar bom, botar, aí começar. Isso da prática, né? Está muito forte esse negócio, diminui isso daí. E a Elodie, viu, Glaucia, que faz parte da equipe de transplante lá do HC,
ela veio com uma pesquisa dizendo que o chá de boldo em excesso leva a cirrose hepática. Olha que aí. é uma coisa que todo mundo toma. Não, tá com problema de fígado, toma chá de boldo. Só que a pesquisa que eles fizeram lá no Hospital das Clínicas, um dos motivos também de cirrose, que leva a cirrose, também é O isso. chá de boldo. É. Pois Porque é. tudo demais é veneno, como diz popularmente. Não tem jeito. Verdade, Tudo demais é vovó. veneno. Doutora Elisa achou alguma referência Mas sobre é isso, doutora? veneno. Só Olha. em relação ao Ó, que a... ei, Fausto. Fausto, tá ouvindo, Fausto? Estamos ouvindo. Cadê tu? Deixa eu te ver aqui perto. Aqui, ó. Esse tratamento foi tu que falaste. Aí me diz aí a receita. Foi tu que falaste? Era arginina e zinco, o preparado que o doutor fazia para ela tomar. Se tinha mais alguma coisa, eu não sei. Sei que a Daniela lembra bem que era arginina e zinco. Já tem um zinco aqui, viu? Deixa comigo. Então bota agora a arginina. Deixa comigo. Doutora Elisa, me diga aí, você ia fazer a comparação para mim, por favor. Não, eu ia confirmar o que foi dito de que a relação entre chás e a homeopatia é por ser natural. E já existe um embasamento científico em diversos chás que melhoram diversas coisas, como o calmante, que você citou, como melhora na digestão. Sim. Então, o chá já tem um embasamento científico muito grande. Já pode ser considerado uma homeopatia. Chá de casca de laranja já entrou nessa pesquisa também, Elisa? Eu não sei dizer sobre o chá de casca de laranja. Meu sogro tomava muito para o estômago. Ele tinha sempre na geladeira. Ele não bebia água comum, ele bebia água com laranja. Sempre. E ele se dava muito bem. Naquele estudo, ela fez a Elisa não teve experiência direta com as parteiras empíricas e rezadeiras como eu tive. Eu lamento, porque ela se interessou pelo assunto e isso é muito bom. E não há como resgatar tanto mais, porque simplesmente está quase desaparecendo. Mas eu sou testemunha de que muitas ervas abortivas funcionam perfeitamente. Eu, lá na emergência da maternidade escola, comecei a ver o pessoal chegar com aborto em curso, ou seja, no processo de abortamento, e eu perguntar o que é que tinha havido, se foi, para saber se tinha sido natural ou não. E existia esse chá, que eu agora não vou me lembrar do nome, não adianta, porque quando eu quero lembrar de uma coisa, o negócio passa, e também não é bom. Vem já, volta já. Fazer a outra. Então, que vai aparecer aqui na mente. Mas no duro, o que é importante a gente saber, ficar firmado, é que as ervas funcionam. Agora, é a quantidade. É porque não existe estudos, é tudo empírico. E, no caso, a homeopatia, ela passou a estudar aquele conhecimento dessas ervas medicinais. Aqui na própria Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará, nós temos um laboratório de ervas e que funciona. Inclusive a venda, em comunidades que estão subsistindo em função da venda, do cultivo dessas ervas e venda. Lá no Pirambu é conhecido, o doutor Adalberto Barreto sempre trabalhou com esse pessoal. Mas vocês estão vendo que isso é um fundamento importante e que interessou e nosso avô necessitou. Eu quero sempre lembrar que nós estamos abordando um assunto que... No século XXI, Exato. Que ele fazia já lá no século passado. E ele, lá no século passado, no começo do século passado, no
século atrasado, porque século passado é 18, né? nós já estamos no 21, ele começou no 18. 18. Então no final do século XVIII, do século XIX. Então, ele era um estudioso desse assunto e ele conseguiu sucesso. Vamos lá, Elisa. A Elisa quer falar. Eu vou passar a palavra para ela. Não, é que eu tinha falado para a doutora que eu tinha uma consulta meio-dia e precisava sair até 11h50. Pois não, minha filha. Muito obrigada, Elisa. Obrigada pela Muito obrigada, presença. Elisa. Muito Viu, obrigada querida? pela sua Obrigada a participação. vocês, foi um prazer. Só vou deixar um As comentário suas que informações foram muito boas. a senhora falou que a gente tem que ter cuidado com a quantidade, né? Então tem uma frase muito famosa que diz que a diferença entre um remédio e um veneno é sempre a quantidade. Então, Sim, Legal. verdade. Obrigado. Ok, Obrigada, querida. obrigada. Obrigada por sua presença, Elisa.